Bom, beleza? Boa noite a quem está chegando aí. Beleza, Rafael? Tudo em ordem? Tudo em ordem, Nelson? Beleza? Tô jantando. Tranquilo. Beleza, Paulo já estava aí. A Luara, a gente já estava tentando resolver o problema de câmera dela. Karina está aí também. O Nelson está com frio e está aí. Beleza. Valeu, Nelson. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar já a falar de algumas coisas que podem nos ajudar. Tá? Bom, só para relembrar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Uma janela. Compartilhar. Bom, beleza. Só para a gente lembrar um pouco, eu sei que no semestre passado vocês fizeram o curso de eletricidade básica, né? E a gente vai usar muito dos conceitos adquiridos naquele curso. Todos vocês estão vendo a minha telinha aí? Mas a feirinha acabou aqui? Sim. Beleza, obrigado. Então é assim, então vamos só rever algumas coisas. Vamos rever, só para lembrar o que é matéria, né? Eu espero não ter falado disso na aula passada. Não lembro, tá? Mas é assim, o que é matéria? Matéria, na realidade, na física, o pessoal define com qualquer coisa que ocupa lugar no espaço. A matéria, para a gente, principalmente para a engenharia civil, né? A gente pode ver a matéria em alguns estados, né? A gente pode ver a matéria em estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. Independentemente de como a gente vê a matéria nada mais é do que a reunião de átomos formando moléculas que vão formar substratos, provavelmente, né? E vão dar substância a essa matéria. Existem as matérias, então, para estar no estado sólido, líquido ou gasoso, vai depender muito das temperaturas, né? Então, se você for ver cálculo estrutural, né, talvez, qualquer coisa que você faça, você vai ver que dependendo, ela vai funcionar num certo range de temperatura, né? Então, o prédio que você vai construir, obviamente, esse prédio, com temperaturas altas, dependendo do material que você vai usar, ele vai dilatar. Essa dilatação, ela tem que ser levada em consideração nos cálculos que você faz. Dentro dessa estrutura que você está construindo, provavelmente vai ter lá uma estrutura metálica que vai dar uma sustentação maior para o concreto, se você decidir montar isso no concreto. Tá? Mas, dependendo das temperaturas, esse aço que está dentro do concreto, ele também vai dilatar. Então, nos prédios, você usa aquele recurso lá de juntas de dilatação e etc. Então, um material sólido, dependendo da temperatura e da pressão, né? No caso, a gente está na Terra, vamos usar a pressão atmosférica, óbvio, né? Mas, dependendo da pressão, essa matéria pode se transformar em matéria líquida, ou dependendo da temperatura, né? Então, se pegar fogo no edifício, tá? A temperatura vai subir para 1.000 graus, 1.600, 1.700 graus. Se for um edifício igual aquele lá do Líbano que explodiu, tá? Imagina antes de explodir a temperatura que não estava dentro da estrutura daquele prédio lá, tá? E a gente tem que saber calcular. Existem outros estados de matéria que são o plasma, tá? Esse vai ser legal para a gente. Por quê? Porque o plasma é um estado de matéria que aparece para a gente nos edifícios em forma de raio, tá? Ou seja, quando a gente tem uma descarga atmosférica, tá? A diferença de potencial, que vocês já sabem o que é, né? É tão grande entre a nuvem e a Terra, tá? Que essa diferença de potencial faz os elétrons, né, ou lacunas que estão acumuladas na nuvem, ou estão na Terra e vão para a nuvem,
tá? Faz uma intensidade de corrente elétrica tão alta que ela ioniza o ar, né, que é matéria também, que está do lado ali, criando plasma. E plasma tem uma temperatura muito, muito alta. Ou seja, quando a gente for ver nas instalações elétricas prediais, a gente vai ver que a gente vai ter que construir, né, ou pedir para um colega nosso de trabalho ajudar a gente a construir uma estrutura para descarga atmosférica, tá? Que pode utilizar fios por fora do prédio, tá? Ou a gente vai ver que pode utilizar até os próprios sistemas, né, que nós utilizamos para fazer essa estrutura ficar rígida, que são os aços lá, as treliças que a gente usa dentro do concreto, por exemplo, se for um prédio de concreto, com colunas, entendeu? E é isso que a gente está vendo, ou vai ver na nossa matéria. Tá? Os átomos, eles constituem a matéria, e antigamente, a gente viu que os átomos eram formados por núcleo e elétrons, e que a gente tinha ideia de que os elétrons eram distribuídos nos átomos por eletrosferas, né? Aquelas camadas K, L, M, N. Tá? Então, a gente tinha ideia lá do modelo de bolinha. Hoje, a gente já sabe, tá, que os átomos eles são diferentes, eles são compostos por camadas energéticas, mas ele tem, nas camadas existem os orbitais, tá? E os orbitais têm determinadas figuras, e os elétrons eles ficam andando nesses orbitais, e a gente vai ver na física também que os orbitais não são totalmente corretos, ou seja, a gente não sabe a trajetória do elétron no orbital naquele determinado tempo, mas a gente consegue saber a região que ele probabilisticamente vai estar. Tá? Ou seja, hoje a gente sabe que a matéria é muito mais complexa do que a gente estudou até ontem. Né? E na eletricidade, a gente tem dois campos de estudos, a eletrostática e a eletrodinâmica. Isso vocês viram no semestre passado. Tá? E que existe um terceiro elemento da eletricidade, que é o magnetismo, só que o magnetismo, de uma certa maneira, é uma entidade totalmente diferente. Quando descobriram e estudaram os conceitos de eletricidade, nem estavam pensando no magnetismo. Uma coisa foi descoberta há 400, eletricidade, por exemplo, foi descoberta lá por Tales de Mileto, 460 e pouco anos atrás, lá antes de Cristo, que ele pegou uma pedrinha e esfregou no braço e viu que depois, quando ele afastava essa pedra, sujei a câmera, foi um cuspe. Olha que maravilha. Né? Agora eu não sei, está embaçado aí para vocês a câmera ou não? Não, né? Tá dando para ver aí. Tá? Alguém falou algo? Bom, beleza. Então, o Tales de Mileto, é aquele cara, mesmo Tales de Mileto que descobriu os negócios da matemática lá, sabe? Ele era filósofo, matemático, engenheiro, químico, leitor, startup, o cara fazia de tudo. Né? Mas ele era muito curioso, então ele descobria as coisas que hoje nos ajuda a entender muitas das coisas que a gente vai ver. Tá? E naquela época ele estava postulando ou descobrindo eletricidade. Nada a ver com magnetismo. O magnetismo veio depois, né? Já com Rosted, lá que a gente já deve ter comentado, daquela experiência da bússola. Né? Vocês já devem ter visto isso em eletricidade. Tá? Daí vem conceito de carga, tudo isso aqui vocês já viram. Talvez o que vocês não tenham visto é a subcomposição dos prótons e dos nêutrons, né, através dos quarks, ou seja, a gente descobriu que tem
subpartículas dentro das partículas elementares, tá? E então a gente chegou a ver que a carga elétrica de um corpo é a somatória das cargas elétricas, né, dos prótons e elétrons que contém todos os átomos que contém no corpo, e assim a gente foi indo, deduziu, né, que carga total de um corpo, tá, é a diferença entre prótons e elétrons vezes a carga elementar. Uma formulinha, com certeza vocês viram lá em eletricidade. Disso tudo, cara, é que nos ensinou um monte de conceitos. Resistividade, condutividade, permeabilidade, permissividade, né? Isolante, o que é condutor, né? O que é resistência, como associar resistência, talvez o que é capacitância, como associar capacitância, e mais, o que é corrente elétrica, né? Isso para a gente é importante, tá? Tá. Para vocês terem ideia, o estudo de cargas foi feito por Coulomb, Charles Coulomb. Cara, Mileto descobriu esse negócio da Ambar 460 a.C. E Coulomb é só século 17, 18, 1800 e alguma coisa. Século 17, né? 1800. Ou seja, cara, ficou muito tempo. Então, o que os filósofos e os estudiosos iam fazendo? Eles iam tentando pegar estudos antigos, né? Observando coisas novas, e através dessas novas observações, postular modelos diferentes para explicar as coisas que os modelos antigos não conseguiam explicar de uma maneira totalmente aceitável, vamos dizer assim, né? Então, o cara que pega os estudos hoje, o que ele faz? Ele vê o que foi feito até hoje, que nem vocês. Vocês estão vendo tudo para a engenharia civil. Que nem a Luara falou, vocês acabaram de vir lá do curso de técnicas construtivas. Então, vocês estão aprendendo técnicas construtivas. Quais técnicas construtivas? As que foram aprendidas até hoje. Não sei se vocês estão vendo história, né, de técnica construtiva, de como Roma fazia lá o Coliseu, como os gregos faziam lá as gregadas deles. Não sei se vocês chegam nesse nível. Mas existem técnicas construtivas que podem ser aprendidas e utilizadas até hoje. E a gente sabe que as técnicas construtivas utilizadas aqui no Brasil são diferentes das técnicas construtivas utilizadas nos Estados Unidos, ou utilizadas na Europa, tá? Ou utilizadas de São Paulo diferente do Paraná. Por quê? Porque as técnicas construtivas levam em consideração as nossas matérias, né? Por exemplo, em lugares mais frios, de repente é vantajoso você fazer casas de madeira, tá? Então, mas dá para projetar um prédio de madeira? Pô, dá? Não dá? Acho que dá. Fizeram a Torre de Babel, porque... Vou espirrar. Desculpem, gente. É que eu estou com o ventilador ligado aqui. Tá? Não é corona. Tá? Bom, de qualquer maneira, o que acontece é isso. Dependendo das matérias, dependendo das necessidades, o engenheiro vai ter que resolver os problemas, né? Trazendo soluções. Tá? E as soluções pressupõem o entendimento das coisas que foram vistas antes, tá? Que não necessariamente é um braço único, tá? Mas você vai aumentar esse conhecimento agregando coisas novas. A gente viu aqui que, de repente, eu passei um monte de coisas aqui que vocês não sabiam, não sabem, tá? E nem foi falado para vocês no curso de eletricidade, porque o foco não era esse, tá? Então, mas o conhecimento existe, né? Do que é condutividade, resistividade, né? Tá?
que são elétrons livres e lacunos e tal. Isso vocês viram, eu tenho certeza. Tá? Mas por quê? Tá? A gente... Deixa eu criar um arquivo novo. O nosso interesse... Tá? Vocês devem estar vendo uma tela preta aí, né? Ô, professor, Oi, faz. o Leandro pediu para você aceitar ele, por gentileza. Com certeza. Já estou aceitando o Leandro. Obrigada. Bem-vindo, Leandro. O Leandro está de fora, né? Deixa eu parar a apresentação aqui para mudar a apresentação. Nossa, ô Leandro, onde você está, a internet deve ser uma lástima, né, filho? Você demorou 3 minutos para entrar aqui. Uma janela. Estou tentando compartilhar de novo e não estou conseguindo. Não tem problema, não esquenta a cabeça não, Leandro. Fica de boa aí, depois você vai poder ver a aula gravada, se Deus quiser, e eu conseguir. Deixa eu fechar isso daqui. Só um minutinho aqui que eu estou apanhando novamente, né, do computador. Então, tem coisas que não... Cancelar. Vou abrir esse daqui. Cancelar. Meu micro também está ruim. Não é, a internet está boa, mas é o micro que está... Acho que eu estou com muita janela aberta. Vocês me desculpem, tá? Mas é assim, né? Então, na realidade, a gente vai ver instalações elétricas prediais. Tá? Então, antes de mais nada, vamos relembrar aqui, tá? Como que a energia é gerada e como que ela chega para a gente, primeiramente no nosso canteiro de obras. Né? Por quê? Porque, imagina assim, quando eu estou tocando um projeto, e eu vou fazer isso lá no final, tem algumas premissas, né, que imagina-se que o engenheiro civil saiba. Né? Por exemplo, primeira coisa, qual que é a primeira coisa quando você vai começar uma obra de engenharia num determinado terreno? Alguém pode, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat, tá? Daí eu vou dar oportunidade para vocês interagirem via chat e via... Pronto, estou lendo o chat já. Porque eu sei que vocês estão com vergonha, ninguém está mostrando a... Alguém pode, por gentileza, aí colocar... Qual é a primeira coisa que você faz, tá, quando estabelece-se um contrato de engenharia civil? Qual a primeira coisa que se faz? Toró de parpite, meu. Depois que contrata a empresa? Isso. Bom, o Leandro falou, projeto. Beleza, vou colocar aqui, ó, projeto. Depois que contrata a empresa, a primeira coisa que a gente faz é a reunião de kick-off meet. Kickoff. Bonito. Isso daí é termo de administrador retardado, né? Kickoff.
Depende, né? Uma reunião inicial do projeto, né? Mas tem a ver com o projeto também. Não é bem isso, não. Vamos lá. Vocês sabiam que você pode iniciar um projeto, né, civil, tendo o lugar e não tendo o projeto ainda, né? Tipo assim, ó, por exemplo, eu tenho um terreno e quero fazer um prédio de 40 andares, tá? E aí, o que vocês fazem? Fazem sondagem de solo, tá? Faz uma análise do terreno? Isso, olha que legal. Análise do terreno. E eu estou escrevendo em lugar que não é para escrever. Demarcação topográfica, é bem por aí. Tá? Beleza, eu tô só incitando vocês a participarem. E a parte viária também, né, professor? Você vai comportar todos esses carros aí desse pessoal. Parte viária. Parte viária. O que mais? Não, churrasco é só depois de construir a obra. Ninguém faz churrasco de kickoff, Mário. De boa. Tá? Demarcação topográfica, análise do terreno. Beleza, então vamos imaginar que o negócio foi andando, hein? Vamos chegar lá. O negócio foi andando, a gente já fez análise topográfica, viu a parte viária, viu que o terreno, né, acerta o negócio, né? A gente já pediu, inclusive, para fazer lá o canteiro mesmo de obra, né? Faz a raspagem do terreno, tira o mato, né? Faz a casinha de controle lá, de projeto, sei lá. Estou indo pro real mesmo, tá? O que mais? Já estou numa segunda fase já. Né? Já estou colocando peão para ajudar lá na obra já. O que mais que o engenheiro civil faz? Tá vendo? Vocês não lembram. Tá? Mas não é por falta. O que eu quero, né, a direcionamento, é o seguinte, é uma coisa que ninguém lembrou. Vocês concordam que tem que fazer isso daqui? Concordam comigo? Tá? E eu vou dizer por quê. É um negócio que, tipo assim, você poderia até chegar nessa resposta por causa do nome da matéria. Tá? Mas é uma coisa que a gente não dá muito valor. Né? E é uma coisa essencial. A gente sabe que a instalação elétrica é essencial para o canteiro. Mesmo quando não tem ninguém lá. A primeira coisa que você faz, tá? É uma instalação elétrica, porque antes de fazer a casinha para começar a colocar material, os tapumes lá para cercar o terreno, tá? Na terraplanagem ali vai ter trator, vai ter tratorista, vai ter uma equipe trabalhando, analisando, vendo. Eles precisam não só da instalação elétrica, como comunicação. Né? Então, se tiver comunicação, que eu digo, tem que ter um telefone. Por que eu digo isso? Porque vai ter lugar que o celular não pega. Tá? Então, se o celular não pega, imagina a internet. Tá? E você vai precisar ter alguém lá em loco. Daí eu estou, óbvio, né? Óbvio, que eu estou puxando sardinha para minha brasa. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de instalação elétrica predial. Tá? Mas é assim, quando a gente for solicitar a instalação elétrica para o canteiro de obras, a gente não fez nenhum projeto ainda de instalação elétrica predial, concorda? Tá? Mas a gente tem que interagir com a empresa que vai fazer isso para a gente. Então, a gente vai ter que interagir com a Electro,
por exemplo, ou CPFL, não sei, dependendo da região, ou Eletropaulo. Ou a Light, não sei onde você vai fazer essa obra, tá? Mas com certeza você vai precisar conhecer, né, essas empresas, e você tem que ter a ciência de que cada uma dessas empresas, elas têm normas específicas, tem algumas atividades, alguns formulários que você vai ter que preencher. Tá? E essa matéria, um dos motivos dela, é que a gente consiga interagir com essas empresas aqui, ao ponto de, pelo menos, solicitar a instalação elétrica para o canteiro de obras. Tá? Mas, um pouquinho mais para frente, você vai ter o projeto elétrico predial. Tá? Esse projeto elétrico predial, tá? Ele vai ter que ser aprovado, vai ter uma demanda de consumo, tá? Que você vai ter que passar lá para a CPFL, tá? E dependendo do prédio, dependendo do condomínio, dependendo do montante, né, da estrutura que você está criando ali, tá? A CPFL não vai ter condições de te fornecer aquela quantidade de energia que você precisa para fazer o prédio funcionar, né? Então, vamos pegar um exemplo mais perto para a gente entender, tá? Olha, eu sou... a gente está construindo na FAM, tá? Um prédio inteligente na cidade de Americana. E a gente vai construir isso daí no... sei lá... não sei, fala um bairro. Eu vou falar um que eu conheço aqui. Zanaga. Beleza, Centro. que é o que eu mais conheço, que eu mais frequento, né? Então é assim, vou construir um prédio inteligente no Zanaga, tá? Só que vai ser uma torre, cara. Uma torre, tá? Igual o Empire State Building, sabe? Igual aquela que construíram lá em Malásia, 2 torres com negócio para passar lá em cima, tá? Vai ter, sei lá, 300 andares, tá? Vai morar ali mais ou menos umas 3.000 pessoas, tá? Você concorda que a demanda elétrica para um prédio assim vai ser prédio inteligente? Inteligente quer dizer porta automática, um monte de elevador, elevador que para dentro do apartamento dos caras mais ricos, né? Vou ter que isolar a área, fazer via, sabe? Porque lá o bairro não comporta a quantidade de gente que vai morar no prédio. Vou ter que fazer da Anhanguera ali, uma alça, não sei o que. Tudo bem. Mas, do ponto de vista de eletricidade, a Electro... Americana Electro? Ou é CPFL? Eu não sei. CPFE. CPFL, então, beleza. A CPFL vai falar assim para você: ó, cara, não vai dar para fazer isso, não. Por quê? Porque eu não tenho demanda. Bom, então, esses problemas que parecem ser problemas assim, aleatórios, que a gente não dá tanta importância, tá? Se não forem levados em consideração e conhecidos no projeto, no kickoff. Quando você fala kickoff de projeto, eu não lembro quem falou, mas a gente aqui já imagina que o cara já está fazendo um projeto baseado no PMI, lá no Project Management Institute, que tem um monte de consultor na empresa lá, fazendo aquelas parafernália toda de reunião inicial, análise de risco, análise financeira do projeto, risco financeiro, blá, 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 blá. Beleza, é um monte de coisa para fazer, de qualidade, de processo, de ver se... e os caras esquecem, geralmente, dessas coisas fundamentais. Por quê? Porque a gente não dá atenção para elas. Tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho
de instalações elétricas, pelo menos para não esquecer, na hora que a gente estiver fazendo o nosso projeto. Bom, e a gente tem que conhecer, então, a eletricidade. Vamos conhecer a eletricidade do ponto de vista da geração. A gente sabe no Brasil, tá, que a maior parte da energia, né, que a gente tem, ela advém de hidrelétricas, tá? Isso daí é conhecido de todo mundo. Tá? Mas a gente também tem térmicas, né, usinas térmicas, tá? A gente tem eólicas, tá? Que geram energia a partir do vento. A gente tem as nucleares, tá? Que não deixam de ser térmicas, né? Porque a energia nuclear ela é gerada através de você ferver a água. Olha só que interessante. O cara ferve a água a partir da energia térmica que é gerado lá na fusão nuclear lá que está acontecendo, naquele urânio ou naquele plutônio que ele coloca lá na energia. Então, aquilo vai esquentar, aquele esquenta, vai ferver a água, e o vapor dessa água, tá, vai passar numa turbina, tá, formar pressão na turbina, a turbina vai rodar, tá, e essa energia mecânica, que é a rotação da turbina, é que vai rodar um motor, um gerador, na realidade, né, um gerador que vai transformar essa energia rotacional da turbina, que foi movimentada pelo vapor da água, né, gerado pela reação nuclear, em energia elétrica. Olha que legal, tá? E daí, se você for trabalhar como engenheiro civil, né, numa empresa que construa hidrelétrica, olha que cálculo estrutural maravilhoso que você vai ter que fazer, né, por causa das forças e tal, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai ver que a geração de energia elétrica, ela sempre termina, tá, num gerador, tá? Ou seja, a entidade que nos fornece a energia elétrica é um gerador elétrico, tá? Esse gerador, ele converte energia mecânica, tá, em energia elétrica. Tá? A gente não vai entender direito o porquê, como que o gerador funciona, tá? Mas o que é importante para a gente é a gente saber que essa energia elétrica que é gerada aqui através do gerador elétrico, ela tem que ser transmitida através do que a gente chama de linhas de transmissão, tá? Até chegar num local que a gente chama de subestação da CPFL, no caso em Americana, tá? Nessa estação da CPFL, essa energia vai ter que ser convertida para os padrões de uso. Por que convertida para os padrões de uso? Porque para a gente transmitir energia elétrica através de linhas de transmissão de super longo alcance, longa distância, a gente tem que converter a energia para ter poucas perdas, né? Porque a gente viu lá em eletricidade, se a gente não lembra, eu vou relembrar, mas a energia, a corrente elétrica passando por um condutor, tá? Ela causa perdas. Por quê? Porque o condutor vai oferecer uma resistência à passagem dessa corrente elétrica, tá? Essa resistência vai fazer com que a energia seja perdida através de calor, né? Uma das formas de perder energia, tá? Ou seja, o condutor vai esquentar, tá?
e vai perder energia em forma de calor. Então, a energia que eu gero lá na hidrelétrica, ela nunca chega aqui na subestação da CPFL, tá? Com a mesma quantidade. Então, ela tem perdas pelo caminho. E perdas variáveis por outros motivos também, que não cabe aqui a gente analisar, mas essas perdas é energia perdida, né? Coisa que não deve. Quanto mais perda tiver, menos eficiente é o meu sistema. Então, o que o engenheiro eletricista, elétrico lá vai fazer? Ele vai projetar um sistema de transmissão, de linhas de transmissão, que tem menos perdas possível. Por quê? Para trazer a maior quantidade de energia. Isso tem a ver com o diâmetro dos fios, material que os fios é feito, tá? Tipo de energia, né? Se é energia alternada ou energia contínua. Tensão, né? Quer dizer, qual que é a tensão. Daí eles usam o que para fazer essas conversões todas? Tá? Essas conversões são feitas através de transformadores. Tá? Ou o pessoal também chama de trafos. Tá? Então, o que o transformador faz? Ele faz o que o nome diz, ele transforma. Então, ele transforma energia de um tipo para outro tipo. O tipo que eu estou dizendo é não corrente alternada e corrente contínua. Mas, através do conhecimento da eletricidade, a gente percebeu que a gente pode ter transformadores que aumentam, tá, a tensão gerada através de relação de espiras e projeto de fabricação dele. Tem transformadores que diminuem a tensão, tem transformadores que aumentam a corrente elétrica, diminui a corrente elétrica. Ou seja, a associação, tá, desses tipos de geração, tá, das torres de transmissão e das transformações ocorridas pelos trafos, tá, a gente consegue trazer com maior ou menor eficiência a energia que é gerada nas hidrelétricas, nas usinas térmicas, nas usinas eólicas, nas usinas nucleares. Eu não pus aqui, mas hoje em dia está muito em voga também nas energias solares, né, nas geradoras, né, de energia solar, tá? Mas a gente tem que trazer isso tudo com eficiência. Tá? Bom, e a gente só está falando na geração, né? Tá? Mas a gente já viu outra entidade. Então, se tem geração, deixa eu fazer outro slide aqui. Olha que bonitinho. Se eu tenho uma geração, tá? Eu também tenho uma outra entidade aqui, que eu vou chamar de transmissão. Certo? O que é a transmissão, então? É eu pegar a energia elétrica que foi gerada lá nas usinas, tá? E vou trazer, tá, para a subestação da CPFL em Americana, por exemplo. Tá? Bom, então se eu tenho geração e transmissão, tá? Eu tenho uma outra entidade aqui também, tá, que eu vou chamar de, que é a CPFL, distribuição. Tá? Olha que legal. Então, eu tenho uma entidade que gera, uma entidade que transmite, uma entidade que distribui. Só que essa entidade que distribui, ela pode distribuir essa energia, tá? Para quem? Para residências. Nossa, chato pra caramba essa matéria, né? Para residências, para empresas. Tá? E essa distribuição para residências e empresas, tá? Elas são diferentes. Tá? Por que são diferentes? Porque eles chamam isso tudo aqui, ó,
Sem preenchimento, forma. Isso daqui, ó. Tá? Eles chamam isso daqui de consumidores. Tá? E daí devia ter feito de maneira diferente. Tá? E os consumidores, que de uma certa maneira nós somos, né? Porque nós somos consumidores, tá? Residenciais, ou quando a gente estiver lá no projeto nosso, dependendo do projeto, a gente pode ser consumidores empresariais, tá? E, claro, dependendo do tipo de consumidor que a gente for, se residencial ou empresarial, tá? A gente vai ter uma necessidade diferente, cara. Tá? Por exemplo, hospital, tá? Tem uma necessidade que é diferente, tá? de um, por exemplo, uma faculdade. Concordam? Então, os graus de necessidade, de importância que a gente dá para a energia e até a maneira diferente com que a empresa de distribuição cuida, né, desses consumidores aqui diferenciados, vai depender muito. E óbvio, gente, óbvio, e eu sempre falei, óbvio e ululante. No final, cara, no final de tudo, o que importa mesmo para os caras, tá, é grana, tá? Grana. Então, assim, bom, se na tua empresa você tem que se preocupar com dinheiro, tá? O consumidor, que é um hospital, por exemplo, ele vai pagar para ter uma qualidade melhor da energia distribuída, tá? A faculdade, ela vai pagar uma tarifa diferente dependendo da necessidade dela. E isso sobrecai na distribuição. Tá? E, claro, isso a distribuição ela é cuidada por uma empresa. No caso aí, a americana é a CPFL, aqui em Limeira é Electro. Tá? Beleza, então, essas três entidades aqui que são importantes, tá? Geração, transmissão e distribuição, são as principais entidades que trabalham com eletricidade. Para a gente, o mais importante, e onde a gente vai se deter mais, tá? É aqui nessa área aqui, que é a distribuição. Deixa eu pôr marrom. Tá? Que é a distribuição. Por quê? Porque a gente, enquanto residências, prédios, né, construções normais, tá? A gente vai interagir muito mais com a distribuição. Tá? Mas, obviamente, se eu for trabalhar numa empresa que faça a implantação e transmissão de usinas hidrelétricas, daí eu vou ter que fazer cálculos estruturais para as torres que vão segurar os fios que vão transmitir para cá. Tá? Como que a geração funciona? Tá? Ela tem lá a usina hidrelétrica, ela tem lá as coisas que ela vai, os motores, os geradores, os sistemas por exemplo, se for uma usina nuclear, ela vai ter que ter sistema de resfriamento, de bombeamento de água, porque o negócio lá do urânio esquenta tanto, tá? Ele tem dois sistemas separados. O sistema de resfriamento, ele usa a água do mar para passar numa serpentina para esfriar, tá? A água, né, no caso, que está sendo aquecida ali para o urânio para não explodir. Tá? Mas tem um outro sistema de água que passa dentro da onde
essa água está sendo aquecida para se transformar em vapor. E essa água, que é uma outra água que não tem nada a ver com aquela do mar, né? Ela vai entrar num sistema fechado para girar as turbinas lá, que vão passar lá a energia mecânica feita pelo vapor para transformar em elétrica, beleza. E depois vai ter a linha de transmissão que vai trazer para a gente, tá? Daí, se você for trabalhar numa empresa dessas, tá? Você vai ter que pensar muito em outras áreas, né? Em cálculos que são bem diferentes dos cálculos costumeiros que a gente faz para construir residências, prédios de empresas aqui. Tá? Então, cada coisa tem sua peculiaridade. Tá? Mas, veja bem, o que é muito importante para a gente, tá? É que todas essas coisas são feitas através de diagramas. Tá? Ou seja, da mesma maneira que vocês estão acostumados aí, que é fazer um projeto de construção de uma residência, você tem a planta baixa, tá? Qualquer outra área da engenharia também tem os seus diagramas para representarem, tá? A distribuição, a transmissão, a construção, a instalação das coisas que dizem respeito às outras áreas. Se eu sou um cara que trabalha com hidráulica, eu vou ter diagramas hidráulicos. Se eu sou um cara que trabalha só com engenharia civil para residências, eu vou ter as plantas baixas, os meus diagramas de nível, sei lá, planta baixa, tem os cortes, né? Não sei, se eu sou arquiteto, sou mais fresco, daí eu quero visão 3D, tridimensional, que é aquelas visões, né? Isométrica, com ponto de fuga único, ponto de fuga, 2 pontos de fuga, tudo vocês estão aprendendo durante o tempo do curso, que vai servir, obviamente, para construir, né, e para possibilitar vocês mexerem futuramente no AutoCAD, né, sem precisar saber computação, né? Vocês vão aprender a lidar com software. Mas tudo tem diagrama, tá? E a geração, transmissão e distribuição de energia também tem diagramas. Os diagramas, eles são construídos através de símbolos gráficos. Tá? Símbolos gráficos que têm sentido para a gente que vê aquilo lá. E qual que é o propósito? Tá? Você não necessariamente, tá, vai precisar, tá, projetar a instalação predial. Tá? Mas você vai ter que ter condições, enquanto engenheiro, tá, de ver um diagrama elétrico, tá? E através dos símbolos gráficos do diagrama elétrico, tá, você vai ter que entender o desenho. Por quê? Até para discutir com o engenheiro projetista. Então, é assim, eu estou tentando, a gente está falando das coisas, dos acontecimentos e do que a gente precisa ver na matéria, mas eu estou tentando fazer uma ligação para vocês, tá? Com o entendimento do porquê que você está tendo essa matéria esquisita, né? De instalações prediais num curso de engenharia civil. Tá? E essa questão da instalação e discutir com o engenheiro projetista, que provavelmente pode ser um engenheiro eletrônico, tá? Ou até um engenheiro civil mesmo, outro engenheiro civil, que tenha condições de fazer, porque o CREA vai habilitar vocês, tá,
a fazerem um diagrama elétrico de uma instalação predial. Tá? Então, esse é mais um motivo para vocês aprenderem a matéria. Tá? Porque, mesmo que vocês não saibam, vocês estarão habilitados a fazer um projeto simples de instalação elétrica predial. Tá? E é isso que eu vou tentar, nas próximas aulas, facilitar a vida de vocês, para que vocês aprendam os cálculos, os porquês das coisas, para que vocês consigam projetar. E veja bem, quando eu falo projetar, tá? Eu não estou falando colocar no AutoCAD. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala projetar, eu estou querendo dizer entender o que está acontecendo. Tá? Hoje em dia, a gente tem softwares, tá, que nos ajudam. Eu, por exemplo, eu não sou engenheiro civil, mas eu entrei no SketchUp e projetei, entre aspas, tá, a minha mansão na chácara da minha mãe. Né? O que eu fiz? Eu entrei lá, falei, nossa, SketchUp, bonitinho e tal. Então, desenhei lá, fiz a casa, né? Ou seja, eu consigo pegar, ver a estrutura de arame da casa, ver ela em 3D, rotacionar ela, colocar visão A, visão B, visão C, entendeu? Consigo até fazer o que vocês fazem bem, né? Que é fazer a conformidade do projeto com a solicitação do registro na prefeitura, tá? Seguindo todos aqueles passos, tá? Fiz perfeitamente lá, criei lá no AutoCAD bonito, né? Eu não tenho, o meu CREA não me dá assim, a autoridade para assinar aquele projeto, tá? Mas eu posso chegar para um de vocês e falar, ó, eu fiz o projeto, o que você acha? Dá uma analisada, né? Pô, você assina, beleza. Você assume a responsabilidade pelo projeto. Mas eu não projetei, por quê? Porque eu não fiz cálculo estrutural. Então, ou seja, eu imaginei que ela precisava de sapata em determinado lugar. Precisava de baldrame de tal maneira, com tal diâmetro, com tal área. Mas eu não calculei. Ou seja, vai ter um platô lá de concreto, de laje, de piso, que eu não sei se o tamanho das sapatas que eu projetei, que eu desenhei, né? Não projetei, que eu desenhei, se elas fazem parte do projeto. Mas eu consigo ver aquilo lá, o diagrama da planta baixa, eu consigo entender o projeto. Tá? Se tiver um outro layer, né, onde eu coloque, usando AutoCAD, aqueles automáticos, né, aqueles softwares que nos ajudam a calcular automaticamente as coisas, tipo assim, você diz qual tipo de concreto que você vai colocar, qual tipo de brita que você vai colocar, qual que é a força que aquele negócio vai ter que suportar, blá, 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 blá. Ele calcula para você a coluna. Não é assim? Então, daí leva você até aquela ideia de que eu não preciso saber projetar, eu só preciso saber enfiar no AutoCAD. Tá? E a gente vai ver que um projeto elétrico não é bem assim. Por quê? Porque, além de você... É claro, né, o projetista do Auto Electrics, né, sei lá se tem, tá? Ele, obviamente, vai seguir as normas específicas para aquilo. Então, você vai ter que saber, por exemplo, qual a dimensão do fio, se é um fio rígido ou se é um fio flexível que você vai usar na obra, qual tipo de interruptor que você vai usar, tá? Então, é assim, a gente já está vendo que a gente precisa entender um diagrama elétrico, porque pode ser que o projetista eletrônico que fez o diagrama elétrico, ele não sabe de algumas características importantes da construção, e ele não usou aquilo no diagrama elétrico dele. Por exemplo, você pode falar assim, cara, é assim, por que você está projetando um sistema de detecção de descargas atmosféricas, um para-raio, né?
para fora do prédio, usando fio externo, sendo que eu projetei o prédio para fazer a descarga correr pelos ferros internos da estrutura do prédio. Você está fazendo a gente gastar muito mais dinheiro, porque já foi tudo montado. Só que para montar isso daí, tá? Para na hora da construção fazer, você tem que seguir algumas normas. Tá? Você tem que interligar todas as estruturas metálicas, amarrar para ter continuidade da energia. E tem técnicas para você aprender na engenharia civil para fazer isso. E a gente vai ver algumas aqui nas nossas aulas. Tá? Então, beleza. Ou seja, fazer um diagrama elétrico de uma instalação predial não é só colocar no AutoCAD e jogar os valores lá. É entender o que está fazendo e entender os símbolos gráficos. Tá? Então, a nossa matéria é essa. E, como resultado objetivo maior, macro objetivo a ser alcançado na nossa matéria, é um projeto elétrico. Tá? Um projeto elétrico. Tá? Totalmente desenhado, bonitinho, tá? Calculado, tá? Com iluminação calculada, com disjuntores. Bom, para calcular iluminação, a gente tem que saber um monte de coisas. Por exemplo, a sala que eu vou iluminar. Que tipo de sala? Qual é o uso da sala? É uma sala para aulas? Ou é uma sala de estar? Ou é uma sala para assistir televisão? Ou é uma sala para cozinhar? Para cada uma dessas salas, existe uma necessidade de iluminação diferente. Tá? Não o projeto não é igual o eletricista fez na tua casa, que ele foi lá e enfiou uma lâmpada de 60 velas lá, no meio da cozinha, com a pera, para você apertar, ligar e desligar, entendeu? E fez uma ligação paralela, né, para fazer ligar e desligar a luz em 2 lugares, além de pegar na pera lá da... Pera, para quem não sabe, antigamente a luz descia na cama, assim, você ligava a cama no bocal, você era uma chavinha, assim, liga, desliga, né? Você não vai fazer isso, né? Mas o fato é que, para você projetar, você tem que saber a intensidade de luz que é necessária para um quarto, a intensidade de luz que é necessária para o ser humano viver bem, não causar problemas na vista, numa sala de TV, numa sala de estudos, tá? O tipo de luz que você vai colocar, né? Porque tem aquela luz que acende incandescente, fica aquela amarelada antiga, tem uma que tem um pozinho branco, tem uma que é luz halógena, que esquenta pra caramba, aquelas de loja de mostruário sei lá, da CIA lá, sabe? Pô, uma luz forte, que você põe a mão na frente. Se você instalar esse tipo de luz, vai causar calor no ambiente, vai ficar desconfortável. Né? Então, você tem que projetar quantidade de fio, grossura do fio, tipo do interruptor. Daí você vai ver que no projeto elétrico vai ter que ter proteções. Por quê? Porque, pô, se dá um curto-circuito na sala, vai queimar o fio da casa inteira, né, por causa daquele curto-circuito, ou vai ter um sistema que eu vou bolar ali para reduzir o perigo, minimizar o risco. Tá? E aquele negócio, eu vou por onde? Toda casa tem uma caixa de disjuntor. Beleza? Toda casa tem uma caixa de disjuntor. Você, enquanto projetista civil, você sabe hoje, antes de fazer essa matéria, aonde você tem que enfiar a caixa de disjuntor da casa, da residência? Aonde você tem que enfiar a caixa de entrada da residência? Qual que é a diferença de uma caixa de disjuntor para uma caixa de entrada? Né? Tem diferença? O fio é diferente? O sistema é diferente? É isso que a gente vai aprender. Né? Aos pouquinhos, devagar. Tá? Então, no final do curso, tá? Depois eu já dou a parte
que diz respeito ao projeto elétrico, eu já posso até liberar para vocês, porque tem gente que tem ejaculação precoce e gosta de fazer as coisas rápido, né? Agora, eu sei que tem gente que vai deixar para fazer por último, né? Tem gente que não vai fazer. E a nota de vocês também vai ser composta disso. Por quê? O objetivo maior da matéria é ensinar isso tudo para vocês e vocês terem condições de não só fazer um projeto elétrico de uma residência simples, tá? Usando os conhecimentos que a gente vai adquirir de onde colocar as coisas, quantos condutor pode passar por conduíte, o que é um conduíte, que eu não sei o que é, qual que é a diferença do disjuntor para o interruptor, o que é um bocal, o que é uma tomada, tá? Porque tem lugar que eu tenho que colocar tomada de 220, em lugar eu tenho que colocar a tomada de 110, o que isso vai implicar na solicitação que eu vou ter que fazer para a CPFL, para ela instalar lá a caixa de entrada, o que eu tenho que falar para ela, quais formulários que eu tenho que preencher, tá? Para fazer essa solicitação de ligação de ponto de iluminação, ponto de luz, tá? Eu vou ter garagem em casa, vou pôr tomada na garagem, não vou. O que a legislação diz a respeito disso? Eu posso ter tomada na garagem, né? Não só posso, como devo, tá? Mas quantas tomadas eu vou ter? Não sei. Qual que é a demanda? O que você vai pôr na garagem? Aspirador de pó? Vai colocar arandela na garagem? Você vai colocar máquina de lavar roupa na garagem? Não, máquina de lavar roupa é lá na área de serviço, né? Que tomada que eu vou precisar ter? Qual é a altura da tomada? O que a lei diz a respeito disso? Por que eu inventei aquela porcaria daquela tomada de 3 pinos lá? O que é aquele pino do meio que ninguém usa para porcaria nenhuma? Né? Tudo isso a gente vai aprender aqui, tá? Aos pouquinhos, tá? Mas hoje já deu para pelo menos ter uma ideia de como que acontece a geração de energia através da transformação de um negócio mecânico, tá? De uma força mecânica, em força elétrica, usando os geradores. E a gente sabe que os transformadores de tensão, eles aumentam ou abaixam as tensões produzidas lá pelo gerador para transmitir essa tensão nas linhas de transmissão que vem lá das usinas até a central de distribuição com menos perdas, tá? E a gente nem falou dos tipos de materiais que a gente usa, mas dependendo do material que eu uso na linha de transmissão, no fio, eu vou ter mais perdas ou menos perdas, que vai nos causar uma parte que a gente chama de eficiência de transmissão. E na distribuição, que é a parte que vai levar para a nossa residência, quando a gente solicitar, tá? A CPFL vai lá e vai dar uma caixa padrão para a gente, eles chamam de caixa padrão, para a gente colocar lá no ponto do terreno onde a gente vai iniciar o nosso projeto. E o nosso projeto elétrico que a gente vai fazer começa por isso, tá? A gente vai fazer um diagrama elétrico, tá? Especificando fisicamente a casa que a gente vai fazer, a gente vai inventar uma aqui, todo mundo vai ter, né? E, em função do que a gente for aprendendo ao longo do tempo, a gente vai melhorando o projeto. Por quê? Para desenhar, né? Vocês já são craques nisso, quero acreditar. Vocês devem já ter tido aula de desenho técnico, AutoCAD, né? E, com certeza, deve ter pessoas que até trabalham na área, né? Então, a parte da planta baixa da residência, para vocês fazerem, é fácil, né? Calcular a área, fazer cotagem, tudo isso, por janela, isso se viu. Tá. Agora, colocar em cima dessa planta a parte elétrica, levando em consideração os conhecimentos das normas e da legislação, a gente vai fazer com o passar do tempo. Se Deus quiser, se vocês não dormirem e eu não pegar Covid. Quer dizer, tem um monte de variável aí, tá? Eu espero que vocês tenham apreciado
o monólogo, né? Monólogo, porque ninguém conversa comigo, ninguém interrompe. Foi né? show, professor. Pronto, já não é mais monólogo. Oi? Foi Isso, show. agora é um diálogo. Eu vou parar a apresentação, tá? Eu vou, como sempre eu faço, eu vou parar a gravação. Essa aula que eu não expliquei muita coisa, eu só bostejei um monte de coisas aí para vocês, tá? Ela vai ficar à disposição de vocês. Quem quiser dormir de novo, vai lá, assiste de novo, tá? Não tem muito conhecimento importante, mas eu vou colocar para vocês lá no meu canal do YouTube, tá? As pessoas, o Daniel já foi, tchau, Daniel, né? Ele deve ter pensado assim, puta aula chata, deixa eu ir embora, cara, eu vou jantar, que eu tô com fome, tá? E daí, quem quiser ficar na aula, a Luara, por exemplo, se quiser tentar resolver o problema do computador dela, eu estou à disposição, tá? E eu vou parar de gravar, não esqueça de ir lá no YouTube, pedir para todo mundo se inscrever, pedir para o namorado, para a namorada, para o tio, para o avô, todo mundo se inscrever, que eu preciso de números para começar a ganhar dinheiro lá também. Beleza, então, moçada. Quem quiser ficar, fica.